Oi, queridos, tudo bem com vocês? Me chamo Leandro, sou da Igreja Batista Elohim e quero trazer uma palavra abençoada sobre a tua vida hoje. E eu quero pedir ao Rei da Glória a autorização para falar da palavra dele e ministrar da palavra do Senhor nesse dia. Vamos orar. Querido Pai, amado Deus, tu és santo, tu és poderoso. Pedimos autorização, Deus, ao Senhor, para proclamar a tua palavra e dizer o quanto o Senhor tem nos abençoado, Pai, desses anos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar esse ministério, que o Senhor possa falar, Deus, tremendamente aos nossos corações nesses dias. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês a respeito de ajustar o foco. Precisamos ajustar o foco em muitas coisas em nossas vidas. E um deles, e o mais importante, é ajustar foco em Cristo. E eu quero compartilhar um texto com vocês que está lá em Mateus 14, verso 25 a 32, que diz o seguinte: Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus deu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Queridos, eu quero compartilhar com vocês dessa palavra e que em nome de Jesus, Deus ele possa falar tremendamente ao teu coração. Estamos diante de um texto aqui que conta uma pequena história e essa história ela tem princípio em terra. Algum tempo atrás desse texto aqui, Jesus, algumas horas atrás desse texto aqui, mais ou menos 5 da tarde, 6 da tarde, Jesus ele pediu para os discípulos irem num barco no mar da Galileia. E ele iria ficar um pouco em terra para dispersar a multidão. E aí Jesus ele começou a dispersar a multidão, e quando ele dispersou a multidão, ele subiu no monte para orar. E os discípulos eles foram ao mar. Mais ou menos 3, como a Bíblia fala, 3 horas, entre 3 e 6 da manhã, Jesus ele vai até o barco andando sobre o mar. E quando ele começa a andar sobre o mar, os discípulos viram Jesus andando sobre as águas e eles começaram a gritar de medo. E eles clamaram e gritaram de medo, mas Jesus disse: Não tenha medo, sou eu. E Pedro, enfatizando a vida de Pedro, ele foi ousado nessa hora e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu ande sobre as águas até o Senhor. E Jesus disse: Venha até mim. E aí Pedro saiu do barco e andou sobre as águas até Jesus. Só que a Bíblia fala que ele sentiu a força do vento. E quando ele sentiu a força do vento, ele sentiu medo. E começou a afundar. E quando ele estava afundando, ele clamou a Jesus e disse: Socorro, mestre. Jesus pegou pela mão e aí questionou: Por que você é um homem de pouca fé? O que eu trago com esse texto hoje, igreja, é que nós estamos inseridos nesse texto também. Deus ele tem nos abençoado de uma forma sobrenatural. Tem derramado o seu Espírito sem medida sobre as nossas vidas. Tem enchido os nossos lares de bênção. Mas estamos desviando o foco. E o tema dessa noite é ajustando o foco. Você que está nos vendo nesse dia,
Deus, ele preparou essa palavra para você. Você precisa ajustar o foco. Com quem você anda, onde você está e qual o seu foco. Deus, ele quer te abençoar essa noite, esse dia. Mas, diante da palavra do Senhor, queremos destacar algumas coisas aqui. No verso 28 diz o seguinte: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até o Senhor. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Em direção a Jesus. Precisamos andar em qualquer tempo fora do tempo, em direção a Jesus. Pedro, ele estava focado, ele tinha um ideal. Pedro, ele tinha um objetivo. E esse objetivo era andar sobre as águas até Jesus. Só que Pedro, ele chegou a uma situação que quando ele sentiu o forte vento, sentiu ao seu redor as circunstâncias daquele momento, ele viveu algo que todos comentam. Todos. Diante dessa ministração, de tudo que é ministrado através dessa passagem, o que é colocado é que Pedro, ele afundou. Ele foi um homem de pouca fé. Mas o que menos é relatado nesse texto é que Pedro, ele consegue viver o sobrenatural de Deus. Ele começa a andar sobre as águas. Se você for do Antigo Testamento até o Novo Testamento, não existiu nenhum homem que andou amando de Deus por cima das águas. Existe a saída do povo do Egito, que estava cativo 400 anos, e eles atravessaram o Mar Vermelho. Só que Deus abriu o mar para eles passar. Pedro não. Pedro, ele andou sobre as águas. Então, ele estava vivendo o sobrenatural de Deus a um ponto de ele estava andando sobre as águas em direção a Jesus. Só que ele perdeu o foco. Quando ele perdeu o foco, ele começou a afundar. É nisso que eu quero trabalhar com vocês, é isso que o Espírito Santo quer tratar nesse dia conosco. Nós estamos no barco. Clamamos ao Senhor para que Ele venha colocar em nós ousadia. E quando Deus coloca em nós ousadia e vivemos o sobrenatural, começamos a olhar para o nosso lado direito, para o nosso lado esquerdo, para frente e para trás. E nos perdemos o foco, que é Jesus. Quando Pedro estava em direção a Cristo, ele estava vivendo o sobrenatural. Quando ele sentiu o vento, ele passou a sentir medo. A palavra de Deus diz isso. E quando ele passou a sentir medo, ele começou a afundar. Medo e fé não andam juntos. Medo é totalmente o oposto da fé. Então, quando ele sente medo, ele perde a fé. E quando ele perde a fé, ele deixa de viver o sobrenatural. Hoje, o Senhor está nos movimentando, nos movendo a viver um sobrenatural. Mas só podemos viver esse sobrenatural se, se a gente ajustar o foco e andar em direção a Cristo. Porque é nele que temos que concentrar toda a adoração. É nele que temos que desenvolver intimidade. Porque foi ele e é nele que está inserida a nossa salvação. Então, no nome de Jesus, nesse dia o Senhor, Ele quer te encorajar, Ele quer te mover ao sobrenatural. Mas Ele quer te orientar e Ele quer dizer para ti, nesse dia, que precisa ajustar o foco. E precisa ser em Deus. Por quê? Porque nós precisamos caminhar sobre as águas. Precisamos viver o sobrenatural. Vivendo nesse sobrenatural, alcançamos coisas que o nosso coração ele não consegue decifrar, ele não consegue entender, porque é sobrenatural. É viver o espiritual e viver e se mover no sobrenatural de Deus. Então, no nome de Jesus, no nome de Jesus, se mova, mas se mova no espírito. E ajuste o foco.
Pedro afundou. Ele afundando, ele precisou de socorro. E ele clamou a Jesus. Jesus trouxe Pedro de volta. Mas não esqueça, Pedro foi ousado. Ele pediu ao Senhor para andar sobre as águas. E está relatado na palavra do Senhor. Ele andou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural. Então, quer viver o sobrenatural? Ande em direção a Jesus. Deus abençoe a tua vida e encha do Espírito Santo. E que em nome de Jesus, o Senhor possa te cobrir de graça. E você comece a andar no sobrenatural. No nome de Jesus.